Bom, pessoal, deu a nossa hora. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Estou impressionado, né? A gente já está aí com 50 pessoas conectadas, né? A gente tem que agradecer a tecnologia, né, que permite que pessoas de locais distantes, né? Pelo menos a Sandra, eu sei que está aqui, eu não sei se a Luciana está aqui, ou mais alguém de fora do país. A Sandra é de Portugal, está conectada aqui com a gente, mas aqui no Sementes a gente tem frequentadores da Irlanda, dos Estados Unidos, né? Temos várias pessoas aqui de vários locais. É um enorme prazer a gente estar aqui juntos, né? Eu queria combinar com vocês algumas coisas. Como são muitas pessoas, a gente agora tem 54 pessoas, a gente vai combinar assim. Quando alguém precisar falar alguma coisa, quando alguém quiser falar alguma coisa, aí no Google Meet, na telinha que está aparecendo para vocês, tem uma mãozinha assim, né? Uma mãozinha para o alto. É como se você estivesse falando assim, deixa eu falar. Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, toca nessa mãozinha, vai aparecer aqui para mim, aí eu passo a palavra, você abre o microfone e faz a sua pergunta. Para a gente tentar criar uma dinâmica, porque senão todo mundo falando ao mesmo tempo, né? 54 pessoas, é coisa para caramba, né? E eu vou ficar monitorando aqui, tá? Como somos muitos, não vai dar para a gente se apresentar, né? Mas ao longo do curso a gente vai conversando, a gente vai se colocando. Antes de começar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o Sementes, né? Quem é, né? O que é o Grupo Espírita Sementes de Humildade? O Sementes de Humildade ele tem 6 anos de existência, né? Vai fazer 7 ano que vem. Nós somos um grupo espírita baseado nas orientações, né? E nas obras que Allan Kardec deixou codificado, né? Ele juntou várias informações em 5 livros principais. O Sementes adota como premissa, né, como base de todos os estudos, palestras, de tudo que a gente tem aqui, sempre como base principal, né, o Allan Kardec e Chico Xavier, né? Então, assim, se a gente encontrar alguma informação que não nos agrade, né, por algum motivo, está com base em Kardec, está com base em Chico Xavier, para a gente aqui não tem discussão, né? A ideia da gente é dar para todos vocês os ensinos, né, a respeito do passe, de mediunidade, de magnetismo, baseados em Allan Kardec e em Chico Xavier, com alguns outros autores, mas principalmente com esses, tá? Então, mais uma vez, eu me chamo Birajara, né? O pessoal me conhece como Bira, né? E eu vou estar com você, espírita, há 20 e poucos anos já, nem sei, 99, 2000, 24 anos que eu sou espírita. Eu sou de uma família baseada no catolicismo, eu quase fui padre, né? Eu fiz um estudo, um cursinho, que eles chamavam na época de vocacionado, para ver se eu tinha vocação, né, para ser padre, eu descobri que não tinha. A Denise não está me ouvindo. Todos os outros me ouvem, né? Sim. Tá. Sim. Estou ouvindo aqui. Denise, tenta desconectar e conectar de novo. Deve ter algum probleminha aqui no seu áudio. Tá, então vamos lá. Eu quase fui padre, mas não fui, né? Na minha existência. Depois eu conheci o espiritismo, que preencheu algumas lacunas que tinham na minha fé. Conheci minha esposa no centro espírita, né? E a gente está junto desde então. Enfim, esse sou eu, o Bira, tá bom? E a gente começa, aqui no Sementes, a gente tem por hábito sempre começar os estudos com uma mensagem. E eu vou ler para vocês uma mensagem, deixa eu abrir aqui. Vou projetar para vocês também. Uma mensagem que tem como título O Passe. E diz o seguinte, vou tentar falar mais perto do microfone para ficar melhor, ver se o som ficou mais audível. Aumentou. Tá bom, então vamos lá. O Passe.
O passe não é unicamente transfusão de energias orgânicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Desânimo e tristeza, tanto quanto insatisfação e revolta, são doenças da alma, estabelecendo perturbações e favorecendo distúrbios no corpo. Se há saúde, esses estados de espíritos patrocinam desastres orgânicos. Na doença, equivalem a fatores que podem levar à desencarnação prematura. Mas não é só isso. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Se usarmos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendemos à higiene no que se refere ao corpo, por que descuidar dessa mesma higiene no que diz respeito ao espírito? A aplicação das forças curativas em magnetismo enquadra-se à efluvioterapia com a mesma importância do emprego providencial de emanações da eletricidade. Espíritas e médiuns espíritas, vamos cultivar o passe no veículo da oração, com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica comum. Certamente, os abusos da hipnose, responsáveis por leviandades lamentáveis e por enganações de salão em nome da ciência, são perturbações novas no mundo. Mas o passe, na dignidade da prece, foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus aos pés dos sofredores, impondo as mãos. Essas palavras, esse texto, é do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e está no livro Opinião Espírita. Então, com essa mensagem de André Luiz, eu convido vocês a gente fazer uma prece, uma oração, para dar início efetivamente à nossa aula de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de termos à nossa disposição uma tecnologia tão impressionante, capaz de unir mentes em diferentes locais geograficamente espalhados pelo planeta. Obrigado, Senhor, por isso. Te pedimos que a nossa conexão mental, através do pensamento, gere uma rede onde a nossa intuição e a nossa inspiração seja aquilo que vai nos permitir refletir a respeito dos ensinos de hoje. Facilita, Senhor, o nosso entendimento, dilata a nossa inteligência, que os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores que nos cercam, a coordenação espiritual do Sementes de Humildade possa facilitar os entendimentos que teremos durante esses minutos que estaremos juntos. E assim, na certeza da assistência, do equilíbrio e da paz que nos une, em nome de Deus, iniciamos a primeira aula do nosso curso de passe de 2023. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui, deixa eu colocar a apresentação principal, né? O nosso curso ele vai ser dividido, né, em 10 aulas teóricas que a gente vai fazer aqui, né, via Meet, online, e a gente vai ter 2 aulas práticas. É claro que a gente sabe que tem pessoas distantes que não vão poder vir aqui presencialmente fazer aula prática. A gente vai também transmitir as aulas práticas, mas quem puder fazer um esforço, né, estiver num local geograficamente próximo que dê para vir aqui, a gente vai ter a mesma aula prática, são 2, mas a gente vai ter a mesma aula na quinta, às 20 horas, presencialmente, transmitidas online, igual essa daqui, e a gente vai repetir no sábado, às 15 horas. Né? As 2 últimas aulas a gente vai ter na quinta, 20 horas, e no sábado, às 15 horas, para atender aquelas pessoas que não podem vir às quintas-feiras ou aos sábados. Mas até lá, a gente ainda tem 10 aulinhas para estar junto, e na 10ª aula a gente combina como é que vai ser a aula prática. Bom, deixa só eu abrir aqui a minha lista de
de pessoas, está todo mundo aqui, e vamos seguir, então, com a introdução, que é o tema principal dessa nossa primeira aula, né? Para a gente entender quais são, né, qual o fundamento desse curso, né, quais são as expectativas que a gente tem que deixar bem alinhadas aqui, né? Concluir o curso não nos torna passistas, né? Passista é aquele médium que normalmente nos centros espíritas aplica o passe, né? Fazer o curso não significa que você vai conseguir ser passista aqui no Sementes ou em outra casa, porque a gente sabe que tem pessoas aqui que frequentam outras instituições. O curso tem a finalidade de explicar o passe, de demonstrar o passe. Aqui no Sementes, por exemplo, um dos critérios para você ser passista aqui é ser frequentador assíduo da casa. Depois, a coordenação doutrinária do Sementes avalia quem pode, quem não pode ficar na equipe de passe. Tá? Outras casas têm outros critérios, mas aqui o nosso objetivo é uma boa pergunta que a Rosana fez aqui, né? Onde é que fica o Sementes? O Sementes fica aqui em Barueri, na Grande São Paulo, né? Eu sou carioca, então meu sotaque, né, me entrega aqui, né? Eu moro aqui em Barueri há 7 anos, mas a gente fica aqui em Barueri, né, na Nova Aldeinha, pertinho do Parque Shopping Barueri, tá bom? Então, eu vou passar depois os dados, o Waze e tudo direitinho. Obrigado aí pela pergunta, Rosana. Então, como eu estava falando, cada casa tem seu critério. Se for preciso, se a sua casa aceitar, a gente, no final do curso, a gente pode dar uma declaração de que você participou, né, do curso, enfim, se isso for de utilidade para vocês, tá bom? Paula, pode falar. Não sei se a Paula levantou a mão, se foi sem querer, mas se quiser falar, é só abrir o microfonezinho e falar, tá bom? Bom, vou dar seguimento aqui, então. Todo esse material que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou disponibilizar para vocês no grupo de WhatsApp. Então, quando eu terminar a aula, eu vou gerar um PDF, um arquivinho, vou mandar no grupo de WhatsApp e esse conteúdo é de vocês. Tá? Nada disso aqui pertence ao Bira, nada disso aqui pertence ao Sementes. Tudo isso que a gente está vendo aqui é a junção de várias coisas, né, de vários textos de Kardec, de Chico, né, através de André Luiz, de Emmanuel. Eu vou disponibilizar tudo, bem como as aulas. As aulas estão sendo gravadas e estão sendo transmitidas no YouTube. Então, depois eu vou passar o link, se vocês quiserem assistir a aula de novo, encaminhar para alguém que queira ver, tudo isso daqui é público para todos nós, tá bom? Nós vamos ter sempre a duração de 1h30, então a gente vai de 20 horas até 21h30. Como eu falei, a gente tem gente aqui, né? A Sandrinha está aqui, a Luciana está aqui, que estão em fuso horário de 4 horas na frente, então já é meia-noite e pouco para eles, né? Então a gente tem que cumprir o nosso horário na melhor forma possível. Frequência. Não, a gente não vai cobrar frequência, obviamente, é um curso livre, aberto. Mas para se tornar passistas aqui no Semente, um dos critérios é participar de pelo menos 8 aulas. E, claro, não faltar a última aula, que é a aula prática, né? Então, é importante ter esse cuidado para aqueles que desejam ser passistas aqui do Sementes, tá bom? Também nós vamos propor alguns exercícios, né? Eu brinco aqui, quem já fez o curso de passe, eu sei que algumas pessoas aqui estão fazendo o curso, né, para renovar, para relembrar algumas coisas, mas tem os deverzinhos de casa, né? Tem um para casa aí. E, claro que não vai ser obrigado a fazer, né? A gente já fez umas experiências de tentar fazer uma, entre aspas, correção desses exercícios durante a aula, mas isso leva um certo tempo e a gente acaba estendendo muito o curso. Então, todas as aulas, e hoje a gente vai fazer isso, eu vou deixar um exercício para vocês e eu vou abrir o grupo do WhatsApp nas quartas-feiras, tá? Quarta-feira, às 8 horas da noite, eu abro o grupo no WhatsApp para a gente discutir os exercícios. Aí vocês podem mandar as respostas, a gente vê o que está certo, o que está errado, de uma forma pública, como se a gente estivesse em aula, mas reservar quinta-feira para o conceito. Não é obrigado a fazer os exercícios, claro que não, né? É só para a gente trocar e fortalecer um pouco os nossos conceitos. Qual é o objetivo do nosso curso? A finalidade principal desse curso é estudar detalhadamente, então a gente vai mergulhar, não vai ser por cima, né? A gente vai mergulhar em bastante detalhe todos os aspectos que envolvem o passe espírita, tá? Aspectos técnicos, porque tem toda uma técnica envolvida no passe,
teóricos e também práticos. Claro que sob o ponto de vista exclusivamente espírita. Por que isso aqui é importante, gente? Porque o passe, apesar de ter esse nome, ele é uma técnica usada por várias doutrinas filosóficas e algumas religiões. Então, a gente vai encontrar muita similaridade, é muito parecido, né, no conceito, mas ele é idêntico no fundo. O reiki, né, o jorei, a gente vai ver a bênção do Espírito Santo na igreja evangélica, as bênçãos do padre na igreja católica, o passe da Umbanda, do Candomblé, todos eles são passes. Em algumas filosofias e doutrinas são chamadas por outro nome, mas no fundo são passes. Mas aqui, tudo que a gente vai aprender é exclusivamente focado nas técnicas espíritas, né? Eu não vi quem foi, mas eu entendi a mensagem. Uma outra diferença do passe, vamos dizer assim, comum, né, tradicional do centro espírita, que ele não costuma ser mediunizado, quer dizer, o passista não está incorporado, não tem um espírito. Embora em situações específicas, como passe de cura, como passe de atendimento de emergência, às vezes o passista, se for médium, né, da casa, também pode dar um passe espiritual, a gente vai ver isso mais para frente. Então, o Grupo Espírita Semente de Humildade adota, né, eu já falei isso, mas é bom a gente sempre buscar repetir, né, adota os livros escritos por Allan Kardec e os de Chico Xavier e os seus diversos autores, né? Chico tem André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Irmão X, tem uma série de autores, então, o que vem de Chico para a gente assume que é um livro confiável e a gente usa como base para todos os cursos, para todos os estudos e palestras. Bom, a gente já falou, né, mas está aqui só uma lembrança, fazer o curso de passe não é suficiente para ter domínio total dessa ciência, a gente, embora vá ver um estudo no detalhe, não é suficiente para ter domínio, né, da ciência que envolve o passe, que envolve o magnetismo. É necessário sempre se manter atualizado, né? Então, uma das coisas que aqui no Sementes a gente tem como regra, todos os passistas do Sementes e todos os médiuns que trabalham aqui no Sementes são obrigados a fazer todo ano as aulas práticas do curso de passe, né? Não precisa participar das aulas teóricas, mas das 2 aulas práticas tem que participar, e a maioria participa de tudo, né? Eu estou vendo aqui na lista de pessoas que tem um monte de gente aqui que já é passista aqui do Sementes e está aqui fazendo, né, uma relembrança, sempre tem uma coisa nova para a gente fazer. Bom? Deixa eu clicar aqui que não foi. Bom, temos uma vasta lista de livros, sobretudo de André Luiz, que nos ajuda a conhecer mais profundamente o que envolve o passe, e a gente vai dando essas referências ao longo do curso. E aqui tem uma mensagem de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 27, item 301, que diz o seguinte: estudai, comparai, aprofundai. O conhecimento, só a esse preço se obtém. Então, só se obtém conhecimento estudando, comparando e aprofundando. Palavras de Allan Kardec. Como quererias chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Então, a opinião, né, está muito, atualmente, né, por conta das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, né, WhatsApp, todo mundo tem opinião, né? Cada um de nós tem 10 opiniões sobre alguma coisa, né? Mas a gente precisa estudar. Estudar não é ter opinião, estudar é você ler, é você procurar se informar, comparar, não pegar de uma fonte só, né? Comparar o que está sendo dito e aprofundar o estudo. A partir daí, a gente vai ter o conhecimento, e não a partir somente de opiniões, né? Opinião a gente tem normalmente depois, uma opinião clara, uma opinião consciente, a gente costuma ter depois que a gente estuda, que a gente se aprofunda. Bom, então uma dica de Kardec para a gente sempre buscar estudar, comparar e aprofundar, porque só assim a gente vai ter conhecimento sobre alguma coisa. Bom, feita a introdução, a gente agora vai começar
né, o conteúdo do curso e a gente vai começar o capítulo 2 aqui, que a gente chama, o título desse capítulo é O Passe. Então, só lembrando, principalmente para quem entrou depois, se quiser fazer uma pergunta, o pessoal está usando um chatzinho aí, pode usar, não tem problema. Se quiser fazer uma pergunta mais direta, que por um acaso eu não consiga ler, levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aí no aplicativo, é só levantar a mãozinha, eu vou ver que você está com uma dúvida e aí você abre o microfone e fala, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o passe, né? Esse capítulo a gente vai entrar nesse detalhezinho aí do passe. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. O que é psiquismo? O que são energias psíquicas? São energias mentais que vêm do corpo físico. Embora sejam energias mentais, elas saem, né? Elas passam pelo corpo físico. Então, o psíquico é a mente habitando um corpo. Então, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, mentais e físicas, mas também é uma transfusão de energias espirituais que vêm da nossa alma de uma pessoa para outra. Então, o passe vai ter sempre o envolvimento de um espírito. E para a gente lembrar aqui, Allan Kardec, ele usa o termo alma quando ele quer falar sobre espírito encarnado. E ele chama de espírito quando é desencarnado. Então, a minha avó, por exemplo, já morreu, e se eu tivesse condição de falar com ela, não estaria falando com a alma, estaria falando com o espírito, na condição acadêmica que Kardec estabeleceu, só para facilitar. Então, quando eu estou falando de um passe, tem sempre um espírito envolvido, que é o do passista, que está encarnado, que é uma alma. Então, ele transfere dele próprio energias mentais e físicas para aquela pessoa que está recebendo o passe. E também tem o passe espiritual. O que é o passe espiritual? Depois a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto. É quando um espírito que está desencarnado aplica as energias dele em outra pessoa. E tem o passe misto, que é, na maioria das vezes, o que acontece, que é o médium encarnado aplicando passe num outro encarnado, doando as suas energias misturadas com as energias de um espírito, que pode ser o anjo da guarda dele, pode ser um guia, pode ser um protetor, um trabalhador da casa. Normalmente, os passes nas casas espíritas, nas igrejas, né, são sempre mistos, né? Raramente você vai ter um passe puramente matéria, né, puramente do encarnado, ou puramente do espírito, e depois a gente vai mergulhar um pouquinho nisso. Continuando aqui, há pessoas que têm maior capacidade de absorver e armazenar energias da natureza e da própria intimidade do espírito. Então, assim como tem pessoas que conseguem mergulhar, né, numa piscina e ficar embaixo d'água por um montão de minutos, enquanto outras ficam embaixo d'água um pouquinho de tempo e já não consegue mais, a capacidade de fôlego de estar embaixo d'água numa piscina varia, também a capacidade de absorção dessas energias que da espiritualidade, que vem do ambiente, cada um de nós tem a capacidade de armazenar, né? Então, tem pessoas que absorvem mais energias do ambiente, mais energias de um passista, e outras menos, né? E isso fica acumulado em nós. Isso, gente, independente de você ser espírita, umbandista, evangélico, ateu, seja o que for, isso faz parte da natureza humana, absorver energias. Uns absorvem mais, outros menos. Em alguns estudos, sobretudo focado em mediunidade, a gente vê que tem um tipo de mediunidade que imagina o seguinte, talvez alguns de vocês aqui tenham esse tipo de mediunidade, ela não é rara, ela é uma mediunidade comum, que é você, quando encontra uma pessoa e você começa a estabelecer um contato com essa pessoa, depois que a pessoa vai embora, você se sente meio pesado, meio cansado. Esse é um tipo de mediunidade de absorção. Provavelmente aquela pessoa está se sentindo leve. A gente costuma dizer que essa pessoa deixou com você uma energia ruim,
que aquela pessoa é carregada. É verdade. Só que isso, né, a Rosana falou aqui, né, que é uma esponja, né? Mas isso é uma forma de caridade. A gente poucas vezes vê desse jeito. Que é o seguinte, você pegou aquelas energias que, de algum jeito, para ela, para aquela pessoa, né, era ruim, estava pesada, você pegou para você, aliviou ela. Isso é caridade, deixou outra pessoa mais leve. Agora, o que eu vou fazer com isso? Descarregar, né? A gente vai aprender algumas técnicas, algumas coisas. E no passe não é diferente, né? O médium passista, de um modo geral, absorve as energias do ambiente de uma forma mais intensa e durante o passe ele aplica aquelas energias que estavam acumuladas com ele, energias, claro, positivas e boas, você aplica nas pessoas. Quando você quer fazer o mal, a mesma coisa acontece. Você pode se encher de energias ruins e direcionar para as outras pessoas. A gente não pode esquecer que a gente não está falando aqui de coisas abstratas, a gente está falando de coisas físicas. Se eu absorvo, né? Eu posso botar no meu copo água limpa ou água suja. E eu posso servir a outra pessoa água limpa ou água suja. A outra pessoa que recebeu pode beber prestando atenção, então ela vai beber a limpa e não vai beber a suja, ou pode não prestar atenção e beber a suja sem querer. É assim que funciona com as energias que a gente absorve do ambiente. Então, se a gente quer fazer o bem, se a gente está praticando a caridade, sendo passista, nesse momento, você está absorvendo energias boas e entregando energias boas. Alguém aqui falou que também do ambiente, exatamente, né? A gente também absorve do ambiente, a gente pode absorver para fazer uma descarga num outro ambiente, para aliviar aquele ambiente. Você pode se contaminar. Então, de novo, a água vai ser servida, suja ou limpa. Se ela for limpa, eu posso aceitar. Se ela for suja, eu recuso. É essa proteção que, por exemplo, a oração nos dá, né? Que, por exemplo, o Evangelho no lar nos dá. A capacidade de perceber, de forma muitas vezes inconsciente, que aquela energia não é boa e você, então, se protege e não a recebe. E quando é boa, você absorve. Essa característica de absorver energias deixa essas pessoas em condições de transmitir esse potencial de energias a outras criaturas, que é o caso dos passistas, das benzedeiras, né, e dos técnicos de reiki, né, de jorei, que absorvem essas energias boas e a distribuem para quem estiver precisando ou procurando. A captação dessa força acontece de forma automática. Mesmo que você não seja passista, mesmo que você não acredite em nada disso, você está absorvendo. E a gente absorve isso dos alimentos que a gente come, das bebidas que a gente ingere, do sol, do vento, da natureza, da água, né? A água que bate no corpo, a água que a gente ingere, seja num chuveiro, seja numa cachoeira no mar. Cada água tem o seu magnetismo e a gente vai se impregnando desse magnetismo. Além, claro, dos próprios amigos espirituais que estão o tempo todo nos doando essas energias, nos colocando para cima, né? E óbvio, estou falando aqui de coisas boas, né? A gente sabe que pode ter também a mesma doação de energia não tão boa. Aí, continuando, também atendendo aos apelos do passista pela prece, que, abastecido dessa carga, transmite através da doação. Então, a gente vai aprender, por exemplo, que quando você quiser trabalhar no passe, ou quando você quiser receber um passe de uma forma mais adequada, o ideal é que você se prepare, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quem vai dar o passe, 24 horas antes, você não deve comer carne, deve evitar o sexo. Depois a gente vai ver o porquê, né? Não é magia, não é ritual, tem motivo isso. A gente tem que evitar maus pensamentos, por quê? Eu quero, nessas 24 horas antes, absorver o máximo de energias positivas e boas para poder distribuir. Mas quem vai receber o passe? Então, amanhã eu vou no Sementes, eu vou na casa que eu frequento, na igreja que eu frequento, e eu quero receber intensamente essas energias também. Vou me preparar, também vou evitar de comer carne, também vou evitar. Por quê? Eu vou estar propício a receber
também. E, óbvio, a oração, né, que nos prepara para o passe e para qualquer outra atividade que a gente for fazer. Tudo bem? De novo, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, além do chatzinho, que tá muito legal, levanta a mãozinha aí do Meet, né, no aplicativo, e eu dou a palavra aí, tá bom? Falando ainda sobre o passe, né? Lembrando que a energia que a gente transmite no passe, o fluxo energético se mantém dentro do passista e se projeta, né? Sai dele às custas da vontade. Então, eu, que absorvi essas energias, quero passar essas energias para o outro. Então, tem a vontade do passista, né? Então, é claro, imagina o seguinte, que você é passista, mas você vai meio forçado. Hoje eu não estava a fim de ir, mas eu tenho que ir, eu vou. E você se força a ir. Então, está faltando ali um pouquinho de vontade. Então, isso vai dificultar a transmissão de energia. Então, se você não estiver apto naquele dia, ou não estiver se sentindo bem, ou não quiser dar o passe, é melhor avisar, né, para o coordenador do passe, da casa, seja como for, que assim, hoje eu não estou bem, hoje eu não gostaria de aplicar o passe, hoje, na verdade, eu gostaria de receber. Né? Porque a vontade do passista de ser caridoso, de doar, vai interferir na qualidade, na quantidade da energia que a gente vai doar no passe. A mesma coisa para receber. Se eu vou na casa espírita porque a minha mãe me obriga a ir, né? O meu marido, minha esposa, o meu companheiro, ou alguém me obrigou a ir, eu nem sei se eu quero aquilo ali. Na hora de receber o passe, você vai receber, vai absorver muito menos energia, como se você tivesse com o seu copo virado de cabeça para baixo. As energias, como a água, bateriam nesse copo e iam embora, né? Iam escorrer. Então, tanto para receber quanto para dar o passe, tem que ter vontade de fazer, a vontade do passista. Aí, continuando ali, como também de entidades espirituais desencarnadas que auxiliam na composição dos fluidos. Aquilo que eu falei antes, né? O passe, normalmente, ele é misto. A minha vontade de doar, então, a minha energia, né, do Bira encarnado, misturada com as energias, normalmente, de um trabalhador do passe desencarnado que, junto comigo, faz uma mistura energética para doar. Né? E aí, de novo, né, a gente está falando aqui do foco dentro do espiritismo. Né? Então, não há necessidade, então, de manifestação mediúnica. Eu posso aplicar o passe sem estar mediunizado, ou, como algumas pessoas falam, incorporados. O passe espírita não exige isso. Tá bom? Continuando aqui. O médium, né, é o passista, aquele que aplica o passe, é um médium. Né? Ele está sendo intermediário da espiritualidade com os encarnados. Né? O médium age somente sobre a influência da entidade e, por isso, não precisa falar, aconselhar ou transmitir mensagens simultaneamente ao passe. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Usando uma palavra que a maioria de vocês conhece, não há necessidade de incorporação, porque aquilo que o espírito precisar transmitir, né, através do passe, vai se dar pela influência. O espírito, a gente vai ver, tem um slide que fala disso, o espírito desencarnado se aproxima do médium, há uma conexão e, a partir daí, o passe é aplicado. Inclusive, é desaconselhado, né? E aqui no Semente, por exemplo, a gente toma muito cuidado com isso. Um médium passista não pode, durante o passe, se manifestar, não pode transmitir mensagens, não pode aconselhar, não pode falar. Tem que ser uma atividade neutra. Por que isso, gente? Porque a gente não sabe como é aquela pessoa que está recebendo o passe. A gente não sabe se ela vai sair dali impressionada, se ela vai entender errado, se ela vai tomar uma iniciativa baseada no que você falou, e essa iniciativa pode não ser a mais adequada. A outra pessoa pode não compreender e dizer que você está com um demônio no corpo, ou sei lá o quê. Então, tem que tomar muito cuidado durante o passe. Não devemos ter nenhum tipo de manifestação. É diferente de uma consulta, de uma entrevista, ou de um atendimento mais direcionado, um passe de cura, porque a pessoa já vai predisposta a isso. Né? Fora isso, não é aconselhável
a atividade direta. A Rosana levantou a mão. Quer falar, Rosana? Fica à vontade. Aproveitando essa sua fala aí, eu já fui chamada de bruxa. Olha só. Aí eles me proibiram de falar as coisas que eu via para repassar para as pessoas. Então, eu fiquei um bom tempo sem falar com as pessoas que eu estava vendo, que tinham desencarnado conversando comigo e repassando. Então, eu fiquei um bom tempo sem falar mais nada. E me chamavam de bruxa. Mas, para mim, é um elogio, não tem problema. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Isso aí, Rosana. Isolde, pode falar. Bira, boa noite. Mesmo que você está colocando, né, que não precise transmitir nem falar nada, mas assim, eu particularmente, uma das coisas que eu mais gostei nos sementes, na hora de receber o passe, é a forma como ele é conduzido, porque você está ali incentivando a pessoa a imaginar, a sentir, a elevar seu pensamento, falando, né, da forma como a gente está recebendo o passe. Eu acho que isso ajuda a pessoa a se concentrar no que ela quer. Eu acho muito legal isso. Eu já frequentei outros centros, os outros não falam nada, né? Mas eu acho muito gostoso isso que é feito. Eu, particularmente, acho isso muito bem-vindo, muito produtivo para a gente conseguir se harmonizar junto ali, porque transmite um acolhimento. É isso. Tem que ser uma atitude carinhosa, né, Isolde? Então, assim, é muito importante. A maioria das pessoas, quando chega, não sabe o que é o passe. Aí entra numa sala que normalmente é escura, com um monte de gente em pé, e ela não sabe o que está acontecendo, isso acaba criando uma situação que é contrária ao passe. Então, por isso que aqui no Semente a gente sempre adota, olha, aqui a gente explica, né, o que é o passe, sempre antes do passe, e durante o passe o pessoal pensa em Jesus, você vai receber agora energias do bem. Isso é muito importante para deixar a pessoa confortável, para assim, opa, tá bom. Se a pessoa quiser ficar de olho aberto, fica, não tem problema nenhum. Aí depois que a pessoa entende o que é, ela fica bem, fica tranquila, né? É isso mesmo, Isolde, a gente tem esse cuidado aqui, né, na técnica, né, e também na conduta verbal. O que a gente não pode é, por exemplo, um espírito transmite para você que aquela... Eu vou dar um exemplo aqui, bem, né, como o pessoal chama, tosco, né? Você percebe através de uma intuição ou de uma comunicação de um desencarnado que aquela pessoa está com algum problema no estômago e você deve focar o seu passe naquela região. Então, na hora do passe, você vai focar, mas não vai dizer para a pessoa, olha, procura um gastro. A pessoa vai sair dali achando que está com câncer no estômago. E, às vezes, ela só está com um distúrbio. Então, a gente não fala, a gente aplica o passe de acordo, né, longitudinal, né, que é o passe que a gente aprende como sendo o passe mais completo, né, que você percorre os centros de força. A gente vai aprender tudo isso, tá bom? Tem vários tipos de passe. Posição de mãos, longitudinal, enfim. As forças fluídicas, né? Porque na hora que você está aplicando o passe, você está transmitindo energias, né? As forças fluídicas vitais que vêm da mente, né? Que do corpo, dependem do estado de saúde do médium, e as espirituais dependem do grau de desenvolvimento moral. Então, é claro, gente, que um médium passista que está doente, ele não deve dar passe. Então, eu estou com uma gripe forte, com uma enxaqueca, estou fazendo um tratamento porque meu estômago não está bem. Então, eu não devo dar o passe, porque você, naquele momento, você está precisando das energias. Ah, mas se eu der o passe, eu vou prejudicar a pessoa? Não, porque a espiritualidade vai proteger. Mas aquele seu passe vai ser quase anulado, porque você não está em condições, as suas energias estão focadas no seu problema, né? Então, é muito importante, a gente vai aprender isso durante o curso, que o médium também tenha esse despertamento, dizer, hoje eu não estou bem, né? Eu estou em tratamento, e durante esse tempo eu vou trocar de lugar, eu vou receber o passe, né? E a mesma coisa do ponto de vista dos espíritos, né? A qualidade das energias que o espírito está passando através do médium para a pessoa que está recebendo o passe, ela vai depender do grau
de desenvolvimento moral, de evolução desse espírito, né? Então, quanto mais evoluído o espírito, mais aquela energia que está sendo transmitida é intensa, ela é direcionada, né? Por isso que existem médiuns que não são assim, né? Vamos dizer, tão evoluídos, mas o espírito que trabalha com ele há um equilíbrio de forças ali. Bom? Continuando aqui. O médium passista deverá estar o mais possível em perfeito equilíbrio orgânico e moral. Gente, a gente não precisa estar perfeito, porque não, exceto se um de vocês aqui, uma dessas 64 pessoas que estão aqui hoje, se essa pessoa for um espírito missionário, né, ótimo, mas a maioria de nós não é ainda perfeito. A maioria de nós comete deslizes, a maioria de nós tem problemas, a gente fica bravo no trabalho, em casa, a gente tem um pouco de egoísmo, então não dá para esperar ser perfeito para ser passista, não é disso que a gente está falando. Por isso que ele está colocando aqui, o médium passista deverá estar o mais possível para si em perfeito equilíbrio orgânico, então com a saúde do corpo e também o moral adequado. Né? Então, é importante a gente tomar cuidado com os comportamentos, mas não vou, então não vou ser passista porque eu sou muito isso, muito aquilo. Se a gente for esperar a perfeição, não vai ter passe em lugar nenhum. Né? Mas que a gente também se controle, se transforme, né? Busque aquela parte moral que a gente ainda não conseguiu desenvolver muito bem, que ela é forte em mim, diminuir, né? E aí eu vou trabalhando isso. Aqui eu trago uma frase do médium Divaldo Pereira Franco, né? Hoje considerado o maior médium encarnado, né? Porque o Chico já desencarnou. Ele diz o seguinte: o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. O passe espírita, né? Para ser chamado de espírita, ele tem que seguir alguns critérios, e um deles é dar de graça o que de graça recebeu. Então, no momento que eu estou dando um passe numa casa espírita, como aqui, por exemplo, no Sementes, você está dando de graça, você está se movimentando, porque você quer fazer um trabalho de caridade, você quer se doar, é um trabalho de amor. Porque eu tenho absoluta certeza que se não fosse por amor, por vontade de ajudar, você não estaria perdendo, entre aspas, 2 horas da sua vida para ficar aqui e assistir uma palestra e depois aplicar um passe. Né? Isso demonstra a vontade de fazer algo pelo outro. Se fosse cobrando por isso, aí você teria um motivador, que é o dinheiro. Né? Se tivesse alguma coisa de volta, né? Mas não tem, é puro amor. Então, o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor, do médium encarnado e do espírito desencarnado que está ali buscando essa condição de caridade. E por que precisa estudar o passe? Por que será que a gente precisa? Afinal de contas, mesmo não usando o nome passe, o passe existe há milênios, né? Desde que o mundo é mundo. E a gente conhece por vários nomes, né? Eu cheguei a pegar na minha infância as benzedeiras, né? As rezadeiras. Elas faziam isso, elas aplicavam o passe. Então, se houve sempre o passe, né? Se houve sempre a transfusão energética, e as pessoas não estudavam, por que a gente precisa estudar? Né? Aqui, ó, nós não precisamos lembrar as recomendações de Kardec e dos espíritos superiores quanto à importância do estudo em qualquer área de atuação. É muito importante estudar. Kardec ressalta isso e os espíritos superiores ressaltam isso. Por quê, gente? Quando a gente estuda alguma coisa, costumo fazer, né, desde que eu leve o estudo a sério, eu costumo fazer aquela coisa melhor. Eu costumo ser mais eficiente. Eu posso nascer com um dom da música. Se eu estudo a música, eu vou ser um músico ainda melhor. Eu nasço com um dom de desenhar. Se eu faço um curso de pintura ou de desenho, eu vou ser um desenhista, um pintor ainda melhor.
Então, não é dizer que quem não faz o curso de passe, o estudo de passe, não é passista. Vai ser. Mas a gente vai aprender técnicas e formas que vão fazer com que a gente seja um passista ainda melhor. Né? Então, lá atrás, as benzedeiras, as rezadeiras, e ainda hoje isso acontece, né? Tem centros com passistas dando passe, tem os centros de Umbanda com a incorporação dando passe, e mesmo sem curso, são energias e técnicas lindas. Mas com o curso, a gente vai aprender o porquê das coisas, vai entender como funcionam as coisas e a gente vai fazer ainda melhor. Esse é o objetivo principal. O passe é uma ciência que exige técnicas para que seja efetivo. Então, aplicando um pouco mais de conhecimento, né, aprendendo mais, eu vou ser mais efetivo. Ter boa vontade é o primeiro requisito, mas não é suficiente para que a gente tenha maior eficiência. Eu tendo boa vontade, mesmo sem ter um curso, né, já me faz alguém bom que está ali dedicando para o outro um tempo da vida. Quando a gente estuda, melhor ainda. Antes de vir para São Paulo, né, lá no Rio, eu frequentava uma casa muito antiga, né, ela tem mais de 100 anos hoje, o Centro Espírita Caminhamos com Humildade, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E lá, com algumas senhoras e alguns senhores mais antigos, falavam para a gente nos cursos, e principalmente nos cursos de passe, olha, lá no início, nós não tínhamos curso, a gente aplicava os passes, e ao longo do tempo, conforme a gente foi estudando, a gente foi melhorando. Hoje a gente sabe que a gente faz algo melhor. Então, não quer dizer que sem estudo não vai fazer. Vai fazer, mas com estudo a gente faz melhor. Pode falar, Rosana. Bia, falando isso daí que você está falando, desse centro espírita de mais de 100 anos, é que eu estou falando. A minha avó passou para mim a questão do benzimento. Mesmo tendo outras netas, porque eu acredito que a gente já nasce com esse dom, né? E com essa predestinação da nossa ancestralidade. Então, assim, ela me ensinou a benzer. Digamos que foi um curso que minha avó me deu na época, né? É isso. Passava era mais de boca a boca, né, de conhecimento. Agora a gente aprende, usa a ciência para nos ajudar. A oração e tudo que eu tinha que fazer antes de benzer alguém. Perfeito, né? É a troca das informações, é isso. Agora a gente consegue pegar tudo isso que a gente traz dos antigos, que a gente chama, com mais as técnicas e fazer algo ainda bem melhor, que a gente está deixando para os outros, né? É importante. Muito legal, Rosana, obrigado. Continuando aqui. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, olha o que ele diz aqui. Ó. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, André Luiz, nesse trecho, está falando sobre o passe, tá? Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. André Luiz estava falando de um passe dado pelos espíritos, né? Mas olha a importância da gente estudar, que olha só, gente, a gente está com 65 pessoas agora que podiam estar vendo Netflix e decidiram vir aqui para a gente trocar informações a respeito do passe. Absoluta certeza que, mesmo alguns de vocês já sendo passistas, vão aproveitar alguma coisa aqui e vão ser ainda melhores. É disso que André Luiz está falando aqui. No passado, olha aqui ó, o trecho que a gente traz. Ó, no passado era muito comum as rezadeiras, que não faziam cursos ou liam livros. A qualidade de sua tarefa, ainda assim, era inquestionável. Ninguém duvidava da capacidade delas. Agora, imagina aquela capacidade junto com o estudo. Vai ser uma capacidade muito, muito maior, que é a facilidade que a gente tem hoje. Houve um tempo que não tinha livro falando sobre passe, que não tinha centro espírita dando curso de passe, e hoje a gente tem. Então, a condição que a gente tem hoje de ser passista muito melhor, de ser uma rezadeira muito melhor, ou rezadeiro muito melhor, é enorme, né? A gente tem bastante conteúdo para isso. Hoje temos a possibilidade de estudar, temos recursos e material vasto. Não é necessário mais ficar na tentativa e erro, ou criar rituais e procedimentos desnecessários. Então, uma das coisas que o estudo nos permite entender é que tem coisas que a gente não precisa fazer na hora de dar o passe. Né? A gente vai entendendo que as coisas são muito mais de energia do que de instrumento.
Então, a gente não precisa estar com um crucifixo na mão, com uma folhinha de alguma coisa na mão. Não precisa, a gente estuda que não precisa. Ah, mas e se eu usar, tem problema? Não, não tem. Mas a gente está vendo que não precisa. Tá bom? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar um parêntese, né? Todo esse material eu vou entregar para vocês em PDF, tá? Todo final de aula eu vou publicar lá no WhatsApp o material que a gente viu no dia. No final do curso, todo mundo vai ter o material completo, tá bom? Vai ser de vocês. Continuando aqui. Ó, Emmanuel. Para quem não lembra, Emmanuel era o guia espiritual de Chico Xavier. Isso que eu estou trazendo aqui foi Emmanuel que disse. As chamadas benzeduras, conhecidas nos meios populares, será uma modalidade de passe? Perguntaram isto ao Emmanuel. As chamadas benzeduras, né, que era feita pelas rezadeiras, conhecidas nos meios populares, seria uma modalidade de passe? Olha o que o guia, que o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, disse na resposta, está lá no livro Consolador, na questão 100. As chamadas benzeduras, tão comuns ao ambiente popular, sempre que empregadas com caridade, são expressões humildes do passe regenerador. Então, é passe, né? Vulgarizado, né? Ou seja, comum, nas instituições espiritistas, que é a mesma coisa que espíritas, de socorro e assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do amor. Eu posso usar um crucifixo, um pedacinho de madeira, um galho de árvore, ou seja lá o que for. Isso não tem problema nenhum, porque no fundo disso tudo, o que tem? Amor, caridade. E Emmanuel começa dizendo, sempre que for empregado com caridade, com desejo de ajudar. E a caridade, gente, só fazendo um parênteses aqui, dentro do que a gente estuda no Espiritismo, caridade é amor em prática. Amor é sentimento. Amor fica dentro de nós. Caridade sai de nós. Mas não tem como sair caridade se eu não tenho amor. Só sai caridade se eu tiver amor. Porque pode sair até esmola. Eu posso dar 1 quilo de arroz sem o menor amor do mundo, só para aparecer nas redes sociais. Mas caridade é o amor saindo, é o amor em movimento. Então, quando eu estou fazendo aquilo por amor, por caridade, não importa como eu faço, se é jorei, né, se é reiki, se é um passe na Umbanda, no Espiritismo, ou a bênção do Espírito Santo na Igreja Evangélica. O fundo disso tudo é amor, né? E é por isso que Jesus deu essa demonstração várias vezes. Vivemos em um momento histórico. Internet, livros e casas espíritas que proporcionam possibilidades de estudo. Mas muito nos será cobrado em não fazer o uso desses privilégios. Então, se eu tenho tudo isso e eu não uso e acabo fazendo alguma coisa que poderia ser feito de um jeito diferente ou de uma forma mais adequada, eu vou ser cobrado por isso. E olha que legal, né? Hoje, todos vocês decidiram estar aqui para entender esse negócio ou receber o passe de um jeito melhor ou aplicar o passe de um jeito melhor. Então, a gente está usando o que está à nossa disposição. E pessoas que estão longe daqui, pessoas no Rio de Janeiro, em Portugal, na Irlanda, em tantos lugares, e a gente está aqui dedicando um tempinho para nós. Continuando lá com o André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier no livro Os Mensageiros, no capítulo 19, André Luiz diz o seguinte: em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Tem que ter esforço, né, individual. E ele está falando do passe, tá? Nossos técnicos do assunto, então, no plano espiritual, há técnicos, há espíritos especializados no magnetismo que a gente chama aqui de passe, né? Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, não foi de uma hora para outra.
exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Tudo começa, né? Começo fazendo, estudando, fazendo melhor, estudando. Isso é a ciência. Se a gente for pensar como é que era a extração de um dente, né? Arrancar dente há 100 anos atrás e arrancar dente hoje, dia 24 de agosto de 2023, é arrancar dente de qualquer jeito. Mas você prefere ter o seu dente arrancado em 2023 ou em 1023? Né? Em 1023, talvez tivesse algum tipo de componente lá, um álcool, alguma coisa para te deixar meio grogue, mas você sentia dor no arrancar o dente. Hoje, a gente praticamente não sente dor. Então, é disso que a gente está falando. A ciência vem para ajudar aquilo que já se faz, para que a gente faça melhor. Né? Por isso que a gente está aqui estudando o passe. Cuidado com alguns conceitos. Né? Olha só o alerta que é dado aqui para a gente. Eu faço desse jeito, não vou mudar porque eu fui ensinado a fazer assim. Olha, se você não está disposto a aprender e melhorar, né, então você pode se equivocar. Se você aprendeu que arrancar o dente era do jeito que se fazia em 1023 e quer fazer em 2023 do mesmo jeito, tudo bem. Mas se você aprendeu e consegue fazer com técnicas melhores, por que não? Né? Isso esconde o fato de não se querer estudar. Então, não quero estudar, então eu aprendi a fazer assim, vou fazer assim para sempre. Ou preguiça, falta de tempo, ou acredita que já sabe. Aí é orgulho, né? Que já sabe tudo o que precisa, não precisa estudar. Que não é o caso da gente, a gente decidiu estar aqui para aprender. A reflexão deve girar em torno do próximo, de quem recebe o passe. Eu vou estudar o passe porque eu quero que o meu passe ajude ainda mais aquele que está recebendo, que seja ainda mais efetivo, que seja ainda melhor para aquele. O passe que a gente aplica não é para a gente, é para o outro. Né? Então, que o outro consiga receber o melhor que eu possa oferecer. O passe é atitude de caridade e doação e devemos sempre buscar fazer o melhor. Afinal, se fôssemos atendidos por um médico que não gosta de estudar, não ficaríamos muito contentes. Então, se você descobre que o médico, depois que se formou, não estudou mais, você vai ficar feliz de fazer uma consulta com ele? Se ele quiser fazer uma cirurgia em você, você vai deixar um cara que não está estudando, que não está se atualizando? Né? O exemplo que eu dei do dentista aqui. Então, a gente tem que fazer esses paralelos. Tá bom? Um outro conceito, né? A Jesus só impunha as mãos e curava. Só botava a mão para cima, né? Comparação orgulhosa. Estudando o Novo Testamento, vemos que Jesus não curava apenas impondo as mãos. Ele usou, inclusive, cuspe. Ele usou saliva para curar um cego. Ele cuspiu na mão e foi lá com areia, com barro, e foi lá no olho dele. Jesus não precisava disso. Né? Ele usou uma técnica, demonstrou uma técnica. Né? E a gente se comparar com Jesus também no mínimo, preocupante, né? Porque acredito eu que não tem nenhum missionário aqui hoje conectado com a gente, entre nós 64, que seja do porte de Jesus. Sempre fiz assim e dá excelentes resultados. É uma outra desculpa, é uma outra comparação orgulhosa que a gente faz. Nada deve impedir a evolução. Eu posso fazer muito bem feito, mas se eu estudo, ainda posso fazer melhor. Né? Se fosse assim, não iríamos buscar desafios de melhoria no campo material. Se fosse assim, não, já tenho uma casa, para que uma casa melhor? Já tenho um carro, para que um carro melhor? Né? E menos ainda no campo espiritual. Né? Eu sou bom, mas eu quero ser melhor. Eu quero alcançar coisas maiores. Não devemos acreditar que em time que está ganhando não se mexe, pois haverá um dia que teremos grandes dificuldades. A gente precisa se atualizar, né? Em qualquer ramo, em qualquer coisa. Né? Um profissional que tem um emprego, né? Principalmente os profissionais que têm empregos que dependem de tecnologia, de estudo, se parar no tempo, vai perder a condição de competitividade e vai ser trocado. Né? São os espíritos que me usam desse jeito. É outra coisa que as pessoas falam. São os espíritos que me usam desse jeito, não sou eu. Né? Não é porque temos assistência espiritual excelente que não devemos melhorar. Afinal, esse é o objetivo da encarnação, se melhorar. Eu posso ter um guia, um protetor, um orientador maravilhoso, mas eu posso também me melhorar para que a minha dupla, né, eu e ele, sejamos ainda melhor. Porque se ele é bom e eu não sou bom, ele não vai conseguir ser tão bom para o outro, porque vai depender de um utensílio, de uma ferramenta que sou eu,
que não estou adequado, né? Se eu pego uma enxada cega para capinar o terreno, eu vou capinar, mas vou levar mais tempo, vou machucar as mãos. Se a enxada está amoladinha, o cabo está no jeito, eu vou conseguir capinar melhor, vou ser mais rápido, eu vou terminar mais rápido, né? Então, aqui eu estou brincando com vocês, a enxada é o médium, e quem está com a enxada na mão é o espírito, né? Então, precisa ter ferramentas adequadas. Então, quanto mais eu conseguir estudar e melhorar, melhor o espírito vai conseguir atuar. Pode falar, Isolde. Ô, Bira, desculpa eu voltar aí na questão de Jesus fazer a cura com a lama e tudo mais. Até coloquei uma notinha ali, mas na verdade Jesus não curava, né? Quem curava era a pessoa através da fé dela. Então, essas técnicas que ele usava é o que a benzedeira usa, né? Os raminhos e tudo mais. Na verdade, isso é feito para incentivar a fé na pessoa, porque todos nós temos uma fé dentro de nós. Então, isso dali é para colocar para fora aquela vontade de querer se curar e incentivar aquela fé que está dentro, mexer com aquela fé que está dentro da gente, é como se fosse um fermento. Não, aquilo ali fazia com que aquele fermento borbulhasse para que o efeito da imposição ou daquele benzimento, né, ela se surtisse mais efeito produzido pela própria pessoa. É isso aí. Não é isso? É perfeito, é isso aí, Isolde. No fundo, na prática, se todos nós fôssemos automotivados, né, a gente nem precisaria de receber passe, porque o tempo todo a gente está recebendo as energias, mas a gente precisa dessa motivação. E sim, né, algumas técnicas são muito mais para que a pessoa tenha condição de receber aquilo de um jeito mais eficiente do que propriamente necessidade, que é o que você falou da saliva do Cristo, né? Dele usar, escrever na areia. Ele falava no final, né? Foi tua fé que te curou, né? Perfeito, muito bom. Obrigado, Isolde. Se estudarmos, iremos com certeza ajudar ainda mais os espíritos e liberá-los para dar foco em atividades das quais ainda não estamos prontos, né? Então, se a gente estudar, a gente faz melhor a nossa parte e o espírito desencarnado vai poder fazer melhor a parte dele, sem que ele tenha que se preocupar com a parte dele e com a nossa, porque a gente não tem o estudo necessário, tá? Falando do conceito de passe, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, né, o espírito André Luiz fala o seguinte: o passe é uma transfusão de energias. É uma transfusão de energias que altera o campo celular. Olha como isso é importante. O passe é uma transfusão de energia. Energia não é matéria, né? Energia é uma propriedade, né? Mas essa energia é capaz de mudar o campo celular. Ele consegue atuar em coisas materiais que são as células. Na assistência magnética, que é o passe, né? Passe é magnetismo, depois a gente vai ver isso com mais cuidado. Os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. Então, ó, eu, passista, estou doando as energias, mas do outro lado tem um que a gente chama de paciente, né? Um assistido recebendo isso. Essas energias, elas se conectam, elas se misturam, né? E se entrosam, como ele chama ali, né? Há uma mistura dessas energias. Eu não tiro a energia do assistido, de quem recebe o passe, e coloco a do passista. Não, a energia do paciente, do assistido, está lá, e a energia do passista, junto com a dos espíritos, se entrosa para criar um movimento, né? Ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Olha o que a Isolde acabou de falar, né? Isso serve como um motivador para que as próprias energias dela atuem na sua própria melhoria, né? Então, é um estímulo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. Então, não é só ter um bom médio aplicando o passe. Se a pessoa que está recebendo o passe não usa a sua vontade, a sua fé, para absorver aquelas energias e atuar nessas energias, não vai ter o efeito que se espera, né? Então, é sempre mão dupla, né? Aquele que doa, aquele que recebe.
e quem recebe tem que pegar o que foi doado e trabalhar isso internamente. Mas a pessoa não está consciente, ela não tem consciência daquilo, ela nunca estudou, ela só vem receber o passe e vai embora. Se ela tem fé que aquilo está fazendo bem para ela, não importa se ela estudou ou não, as energias vão ser usadas, né, vão ser trabalhadas internamente em seu próprio benefício. Allan Kardec, no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, item 175, Kardec também fala sobre isso. O gênero de mediunidade, que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar e mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, tem um tipo de mediunidade, então a gente percebe aqui, pelo olhar, pelo toque ou por gestos, que é o caso do passe, principalmente, esse tipo de médium, né, isso é um tipo de mediunidade. Né? É uma mediunidade magnética, mas é uma mediunidade. Kardec está ressaltando que o passista é sim um médium. Bira, mas eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto. Mas você está aplicando o passe. Você está sendo intermediário das forças espirituais que estão atuando sobre você e você atuando sobre uma terceira pessoa. Então, isso é muito importante para que a gente entenda a importância. Sabe por quê? De vez em quando a gente escuta, né, um passista se desmerecendo, e o passista talvez seja, dos médiuns de um centro espírita, o mais importante. Né? E ele se desmerece muitas vezes. Né? Fala assim, não, eu só dou passe. Não, você dá passe. O passe é o primeiro tratamento que o indivíduo recebe no centro espírita. Então, o passe é de uma importância enorme. É melhor deixar de haver uma reunião de desobsessão do que deixar de haver o passe no centro espírita, porque ele é muito mais abrangente, né? Atua com mais abrangência, né? Mais envolvimento das pessoas. Né? Então, a ideia aqui é ressaltar a importância do passe e do médium, daquele que aplica o passe. Existe uma ação magnética de natureza humana e outra espiritual que se associam na produção das curas. Então, a gente já falou, né? A energia que vem do espírito desencarnado junto com a do encarnado. E Allan Kardec fala sobre isso na Revista Espírita, de janeiro de 1864. Kardec fala assim, esse socorro que Deus envia são os bons espíritos que vêm penetrar os médiuns de seu fluido benéfico. Então, os desencarnados, os bons espíritos, trazem os fluidos, né, benéficos e penetra a alma, né, penetra o corpo daquele passista, né, vamos chamar assim. Então, são os bons espíritos encharcando o passista dessas energias, que é transmitido ao doente. Então, o espírito encharca o passista distribui para o doente, que aqui é o assistido, né? Quando a gente fala de doente aqui, ele está falando principalmente de passe de cura. Também é por isso que o magnetismo, que é o passe, né? Kardec não chama passe de passe, né? Na época ele estudava magnetismo, então ele chama de transfusão magnética. Por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Há um mês atrás, a gente teve aqui no Sementes, né, um médium de cura, o Jordelei, né, ele esteve aqui fazendo um trabalho de cura, foram mais de 115 pessoas que passaram por aqui recebendo passe de cura. Ele trabalha mediunizado e tudo. Né? Mas algumas pessoas, né, depois que passou um tempo, falaram conosco, fizeram alguns feedbacks, alguns retornos, dizendo, olha, na hora eu senti que alguma coisa aconteceu e realmente aconteceu, o meu médico identificou que uma coisa que eu estava tendo, eu não estou tendo mais. Então, houve uma manipulação ali. O médium Jordelei foi uma ferramenta, ele é de uma capacidade incrível, mas a equipe espiritual que estava com ele encharca ele e ele é capaz de fazer esse movimento. Né? Estou falando disso que aconteceu um mês atrás aqui no Semente, mas isso acontece em todas as reuniões, em todos os lugares em que uma oração é feita por alguém, em que se busca ajudar alguém de coração, né? Com caridade, não só
por orgulho, né? Então, os efeitos ditos milagrosos, as curas que são, e a gente percebe que tem vários tratamentos de cura, em cada centro faz de um jeito, tem uma diferente, mas no fundo um espírito doando as suas energias, encharcando o médium que mistura com as suas grandes energias e atua no outro, né? Esse Jordelei veio aqui, fez esse trabalho. Eu conhecia também aqui em São Paulo, que fazia o atendimento no semeador, que era o Paulo Neto, que também era algo fora do comum da capacidade dele. A gente via Chico Xavier, a gente vê vários médiuns com essa capacidade de pegar as energias espirituais e transformar em cura através das suas próprias energias. Fica à vontade, Isolde. A Paula fez um comentário interessante ali, né? Ela colocou assim, então, eu consigo dar o passe só com a energia do chão ou com a vela branca. Você consegue comentar alguma coisa sobre isso? Deixa só eu dar uma olhada aqui. Então, eu consigo dar o passe... Ah, tá. Na verdade, Paula, não é que você só consegue dar o passe, né, com a energia do chão ou com uma vela branca. É que você tem no chão e na vela o catalisador. O que significa isso? Algumas pessoas usam raminhos, algumas pessoas usam crucifixos, algumas pessoas usam vela, algumas pessoas usam areia, né? Mas, na verdade, não precisa de nada disso. É que a gente cria catalisadores que nos dão foco. Muitos de nós se dispersa se não for desse jeito, né? A gente aprende que esses catalisadores, se a gente tirar, vai dar certo do mesmo jeito. É que a gente acaba se habituando com isso e criando esses catalisadores, esses direcionadores, né? Eu só consigo se eu tiver uma vela ou alguma coisa na mão. Por quê? Você se condicionou a fazer isso. É igual assim, eu só consigo dormir abraçado com o meu travesseiro. Eu só consigo fazer tal coisa se eu tiver tal coisa. A gente cria mecanismos que nos dão foco, né? Que nos dão direção. Mas se, por exemplo, imagina o seguinte, você está em algum lugar que você percebe que a pessoa está precisando de um passe e você não tem uma vela na mão, que você não tem acesso a uma areia, alguma coisa que te falta e você não dá o passe, não, você vai dar. Talvez no seu inconsciente você diga, esse passe não serviu de nada porque eu não estava aqui com a minha vela, com o meu crucifixo, com o meu galinho de arruda. Mas vai ser tão produtivo quanto. Então é errado usar a vela? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? Se aquilo é o seu catalisador e você só consegue, ou você consegue ser melhor usando, não tem problema nenhum. É que a gente aprende que se você treinar, você pode não precisar disso, mas não é um problema. Faz sentido? Não sei se... Isolde, o que você acha aí? Eu achei que foi muito bem colocada, porque, na verdade, nós ainda estamos muito condicionados a essas técnicas, mas a partir do momento em que nosso espírito vai evoluindo, a gente não vai mais sentindo essa necessidade de colocar isso na prática para que ela aconteça. A gente pode fazer com que o nosso pensamento simplesmente mentalize aquela pessoa e aquela pessoa receba um passe à distância, né, até a própria distância. É isso, mas assim, não, tem algumas pessoas, né, que talvez por preconceito, por falta de conhecimento, diga que você não deve usar a vela, você não deve... Não tem isso. Se isso te faz ser mais concentrado e mais direcionado, não há problema algum nisso. É claro que, por exemplo, aqui no Semente, a gente não vai adotar uma vela, alguma coisa, porque a gente tem uma técnica padrão. Mas lá onde eu trabalho, ou quando eu dou um passe para atender alguém, eu faço assim, não tem problema nenhum, nada desabona. O teu passo não funciona porque você usa uma vela. É um absurdo falar isso, né? Cada um usa aquilo que lhe dá mais condição de ser bom, não importa o que seja. Sueli, minha irmã querida, fala aí. Eu acho que também depende do local que você está, né, Bira? Porque as pessoas que você frequentam determinados lugares, por exemplo, se for numa casa de Umbanda, na Umbanda, eles usam as velas, usam charutos, usam... Então, se você for dar um passe lá,
sem esses instrumentos, vamos, entre aspas, as pessoas vão acabar acreditando que não vai dar certo. Então, é a cultura da pessoa também. O foco é o catalisador, né? É a varinha mágica, né? A pessoa se concentra mais. É isso, né? E isso é bom, muitas vezes, para o médium ou para o paciente, que é o que a Sueli está trazendo, né? Se eu for numa casa de umbanda, eles fizeram um trabalho sem usar determinados apetrechos, né? Determinados instrumentos, eu posso achar que aquilo não é eficiente, né? Então é isso, né? De acordo, é a mesma coisa. Se um padre não tiver água benta, não tiver uma hóstia, então não é uma igreja católica, né? Então tem a questão da cultura que está envolvida naquilo ali, né? A mesma coisa se eu for pegar e usar um crucifixo numa igreja evangélica, não, eles não aceitam, né? Eu estou falando das evangélicas tradicionais, batista e tudo. Né? Assim como se eu pegar uma vela e usar num centro kardecista, também não vai ser legal, porque aquele ambiente não é propício a isso. Mas se você trabalha com isso num ambiente adequado, não tem problema algum, isso não vai interferir na qualidade do passe. Muito bom, obrigado, Su. Deixa eu abrir minha caixinha aqui para eu tentar ver. Pessoal, eu não consigo ler com toda a velocidade que eu gostaria os comentários. Aí a Isolde fez a caridade de me falar do comentário. Se alguém mais vê algum comentário relevante, aí pode me falar, tá? Eu faço essa caridade para você, eu fico de olho aqui. Tá bom? Obrigado, Isolde. Vamos lá. Magnetismo e espiritismo dizem respeito a uma mesma ciência, né? Kardec, só para a gente entender, né, o contexto de Kardec. Kardec, quando estava encarnado, ele era conterrâneo, né? Então ele estava encarnado no mesmo momento que um cientista chamado Mesmer também estava encarnado. E Mesmer estudou o magnetismo com profundidade. Então Kardec e Mesmer falavam sobre o magnetismo. No fundo, se a gente for estudar magnetismo, a gente vai ver que o espiritismo é baseado nisso, né? Estuda o magnetismo, que são essas energias que a gente transfere, que a gente utiliza, também é magnetismo, tá? Uma está dentro da outra. O magnetismo está dentro do espiritismo, o espiritismo vai um pouco além disso. Hoje, os magnetizadores, que Kardec na época chamava de magnetizadores, por causa principalmente da influência das obras de André Luiz, de Chico Xavier e do Brasil, passaram a ser chamados de passistas. A palavra passista e passe, vocês não vão encontrar nos livros de Kardec, que não eram usadas essas palavras, eram magnetizadores ou magnetismo, né? E aí André Luiz traz esse termo um pouco menos científico, né? Que é o passe, né? Que é o passar energias. Bom, André Luiz, no livro Opinião Espírita, né, fecha o objetivo do passe dizendo o seguinte: o passe não é unicamente a transfusão de energias anímicas. Anímicas vem de animal, de encarnado, né? Então não é só energia de encarnado, né? Do médium em si. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz em todos os tratamentos. Então, André Luiz está dizendo o seguinte: não importa o que você tenha ou o que você não tenha, o passe sempre vai ser apoio para qualquer coisa que você esteja passando, né? Ele é um complemento. Tá? Em todo desequilíbrio mental, olha bem, né? Ele usou a palavra todo. Em todo desequilíbrio mental, as forças negativas entram mais facilmente em ação, instalando processos obsessivos de duração indeterminada. Então, aqui é importante, gente, qualquer transtorno mental, né? E a gente está falando de questões psiquiátricas, né? Qualquer transtorno mental ou qualquer desequilíbrio mental, um desequilíbrio mental, uma depressão, uma mania, um distúrbio qualquer que envolva a questão da mente, por menor que seja, o que ele está dizendo? Favorece, é uma porta de entrada para energias negativas, de forças negativas, que a gente chama dentro do espiritismo de obsessão, né? A gente costuma dizer o seguinte: se você está passando por um processo obsessivo, o que é um processo obsessivo? Um espírito está, de alguma forma, te prejudicando, um desencarnado, né?
ou está te fazendo sofrer por algum motivo, seja ele qual for, é porque você deu abertura para ele se aproximar. E como que a gente dá essa abertura? Através da mente. E a gente pode estar falando de um distúrbio psiquiátrico num grau grave, ou simplesmente num processo depressivo, de dúvida, né? Numa mente que fica o tempo todo pensando que vai dar errado, que vai dar errado. Isso é um desequilíbrio, vê? Não é só transtorno, desequilíbrio mental, que facilita. Então, Bira, eu estou obsediado porque eu estou com uma depressão. Não, é que facilita. É claro que quando você está em tratamento, né, seja ele médico ou espiritual, ou se você está insistentemente se cuidando, apesar daquele desequilíbrio emocional e mental estar contigo, você está protegido. Né? O que ele está dizendo é o seguinte: facilita a abordagem de espíritos que querem, de algum jeito, por pura diversão ou para te prejudicar, se aproximar e fazer alguma coisa. Então, é importante o processo do passe, receber o passe em qualquer situação, para te fortalecer. Né? Então, de novo, não estou dizendo que toda pessoa com depressão está obsediada. Não é isso que eu estou dizendo. É que, por exemplo, a depressão pode favorecer, se você não tratar, a aproximação dessas energias negativas. Se nós usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, né? A gente toma antibiótico para matar organismos dentro de nós que estão querendo nos prejudicar. Por que não adotar o passe por um agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? André Luiz está fazendo uma comparação lúdica, didática, né, do passe com o antibiótico. O antibiótico no corpo físico, o passe no corpo espiritual. Então, receber o passe é um tratamento preventivo, um tratamento, às vezes, ostensivo, né, de firmeza para as coisas da mente, para as coisas do espírito. Para espiritismo, mente e espírito são a mesma coisa. Né? Se atendemos à asepsia limpeza, higiene, né, no que se refere ao corpo, por que descuidar dessa mesma higiene no que diz respeito ao espírito? Então, o passe também é uma limpeza espiritual, uma higiene espiritual. A aplicação das forças curativas em magnetismo, no passe, enquadra-se a efluvioterapia com a mesma importância do emprego providencial de emanações de eletricidade. Então, André Luiz compara, né, a força magnética do passe com, por exemplo, a energia elétrica, que provoca tanta coisa boa para a gente, né? A gente, quando fala de energia elétrica, talvez a gente só lembre da lâmpada, mas a gente só está falando aqui pela internet porque há energia elétrica que leva as coisas para lá e para cá. Isolde, pode falar. Falar de espiritualidade, para mim, é maravilhoso. Então, você me desculpa, mas a minha cabeça fica assim. Mas o passe, ele é muito importante. E ele é o nosso, como é que eu vou dizer assim, isso que você falou tudo aí. Ele nos dá força, ele nos abre caminho, ele nos acalma, é o nosso medicamento. Né? Vamos dizer assim, mas eu acho que é muito importante a gente sempre deixar muito claro que o passe, ele não resolve os nossos problemas, né? Porque o passe, ele é como se ele estivesse nos medicando, né? Nos mostrando, nos dando força, mas a gente precisa entender que a nossa mudança de atitude, os estudos que a gente faz, né? A nossa vontade de mudar, de fazer a reforma íntima, né, é o que vai completar essa fortaleza que o passe nos traz. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que faz tudo o que quer, tem o comportamento totalmente desregrado, vai no centro espírita, recebe o passe e o problema dele está resolvido. E não é assim. O passe, ele não faz mágica, ele não faz milagre. Ele é um complemento para te ajudar a pôr em prática aquilo que você precisa. Não sei se eu... Não, foi ótimo, Isolde. Eu vi aqui uma mensagem, a gente já está encerrando a aula, já vou falar agora das atividades. Mas isso que a Isolde falou é igual antibiótico mesmo, gente. Se a gente toma antibiótico o tempo todo,
o antibiótico não vai fazer mais efeito. A gente vai criar resistência às bactérias e as bactérias vão tomar conta de qualquer jeito, né? O passe também é assim. Ele é um tratamento para te ajudar, mas a cura efetiva é do nosso comportamento. Então não adianta eu fazer tudo que dá na cabeça durante a semana e no sábado eu vou lá, recebo o passe, zero a pedra. Não zera não. Você vai se fortalecendo até chegar a um ponto que o passe não resolve mais, né? Que só o passe não dá mais conta, né? Foi muito bem lembrado aqui da Isolde. Pessoal, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui um deverzinho de casa, que a gente, na quarta-feira, eu vou abrir o grupo do WhatsApp, né? Lembrando, eu vou botar todo esse material, inclusive esse dever de casa lá no WhatsApp. O que eu queria que vocês pesquisassem para a semana que vem? Ó. Realize uma pesquisa e busque 2 definições de passe. Qualquer definição que vocês encontrarem, mas vai ser só no WhatsApp, tá, Isolde? A gente não vai fazer conexão no Meet, não. A gente só vai trocar informação lá durante o dia, tá? A aula semana que vem, quinta-feira, 20 horas, tá bom? Então, eu queria que vocês procurassem Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira. Estou dando esses nomes aqui que são médiums, são pessoas que a gente confia nos conceitos. Sueli Caldas Schubert, Ivone do Amaral Pereira, o Haroldo Dutra Dias. Pode usar o Google, né? O chat GPT, o que vocês quiserem, mas cada um trazendo 2 definições de pelo menos 2 desses médiuns a respeito de passe, né? Eu vou colocar essa mensagem lá no WhatsApp, junto com o PDF. Na quarta-feira eu vou abrir o grupo do WhatsApp para quem quiser trocar informações. E na quinta-feira que vem, a gente está aqui para seguir com o capítulo 3. Semana que vem a gente vai falar sobre mecanismos da cura. Pessoal, vamos fazer uma prece para a gente encerrar, em respeito aos nossos companheiros que moram, né, em fuso horário, que já deve ser 1h da manhã ou mais. Muito obrigado, foi muito, muito bom ter vocês aqui. São 65 conexões, eu sei que tem pessoas aqui que estão em família, né? Tem 2, 3 pessoas. Foi muito gostoso. Vamos ficar juntos, vamos trocar informações e vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar a aula de hoje. Depois eu vou passar para vocês o link do YouTube com tudo isso aqui gravado para vocês, tá bom? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui juntos. Almas que estão desejosas de fazer ainda melhor o que faz, ou de buscar fazer algo a mais que ainda não faz. Mas, sobretudo, Senhor, queremos aprender a ser melhor, a produzir de nós um amor exterior em forma de caridade. Que durante o nosso sono, que há de vir na sequência aqui, pelo nosso descanso, que conectemo-nos uns aos outros, pelo amor e pela fraternidade. E assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade, nós encerramos a aula de hoje com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo. Daqui a pouco eu posto lá no WhatsApp o material e o link do YouTube. Beijão para todo mundo, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, tchau.